Normalmente um filme que vai bem, ele tem que quebrar ali, ele tem que falar com a classe B e C também. É aí que você quebra a barreira do milhão. Então você tem que levar isso em consideração. Eu não estou falando que para falar com o público B e C tem que ser pastelão. Não, pelo contrário, você tem que talvez botar esse público na tela e retratar ele. E vários filmes que deram certo, na verdade, retratam, né, esse público. Que retrata o subúrbio, o próprio Vai Que Cola, o filme do Vai Que Cola, retrata o subúrbio. São filmes que levam as pessoas para o cinema. Então você retrata, mas não a classe A, que são menos de 1% do Brasil, é quando o povo se vê retratado na tela. A comédia brasileira é sucesso de público, tem as maiores bilheterias do país e já bateu até os filmes de super-herói. Sim, é isso mesmo aí que você pensou. Eu tô falando do Paulo Gustavo, que batia até a Marvel. Ainda assim, para a crítica, a comédia brasileira parece ser um gênero menor. Esse que você ouviu aí é o Pedro Amorim. Ele é um diretor de cinema apaixonado por comédia e é o nosso convidado dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. A comédia no Brasil é meio educativa, porque ela leva o público ao cinema e ensina a esse público que é legal ir ao cinema. E isso acaba criando um hábito. Além disso, quando tem incentivo para a produção desses filmes, esse incentivo volta para outros gêneros quando a bilheteria é alta, coisa que geralmente acontece. Quem fala tudo isso é o Pedro Amorim, que é diretor de cinema e que tem na filmografia títulos como Mato Sem Cachorro, Um Namorado para Minha Mulher, Carlinhos e Carlão. Na próxima semana, ele estreia Dissonantes na Star Plus. O Pedro Amorim defende que a comédia não é um gênero menor e que no Brasil ela é cheia de nuances. A gente vai assistir, em breve, uma maior diversidade de histórias e uma regionalização desse gênero. Ouve aí meu papo com ele. Pedro, quando eu te convidei para esse bate-papo, você falou que seria bom falar de um gênero tão renegado, mas que é tão necessário como a comédia. Só que no Brasil, algumas das maiores bilheterias do cinema nacional são justamente comédias. Quem renega a comédia, então? É a crítica? E por que você acha que isso acontece? Sabia que você ia me perguntar isso. Eu falei, ela vai pescar isso aqui e vai me perguntar. É renegado pelos críticos, óbvio, não é pelo público, pelo grande público. Pelo contrário, né? A comédia sempre foi abraçada pelo público e sempre foi o veículo, né? Como vamos chamar a comédia de veículo, o gênero que sempre levou o público ao cinema e cria esse hábito de levar o público ao cinema. Eu acho que, da parte dos críticos no Brasil, acho que essa é um certo estigma. Acho que vem desde a pornochanchada e das chanchadas mesmo, Oscarito e tal, porque não era exatamente um gênero que falava sobre temas pertinentes, sociais e políticos. E, já vindo agora para o presente, vamos pegar, né, o Mato Sem Cachorro, que é meu primeiro filme, que é de 2013. Uma série de filmes vieram nessa época, né? Minha Mãe é uma Peça, Meu Passado Me Condena, que levaram mais de 1 milhão, 2, 3 milhões de pessoas ao cinema. Alguns desses filmes, e nenhum desses que eu citei, pelo fato de talvez não ter uma precisão, não ter exatamente um foco político ou, diria, social, explícito, ele acaba sendo tratado como uma coisa menor pelos críticos. Falam, né, de alguns filmes que levaram milhões de espectadores para o cinema como um gênero raso. E, na verdade, é isso que eu falei um pouquinho antes. Eu acho que a comédia, independentemente dela ter um assunto que seja de relevância social daquele momento, do zeitgeist do momento e tal, ele cria o hábito no espectador de levar ele ao cinema. E quando a Ancine funcionava bem e tal, esses filmes que levavam 4, 5 milhões de espectadores, parte dessa renda voltava para os filmes justamente considerados de autor, filmes de festival. Então, um ciclo alimentava o outro. E a gente também vem de uma raiz do cinema novo, de uma inteligência onde você tinha que fazer só
um tipo de cinema. Essa coisa de filme de gênero e tal, tirando a comédia, é uma coisa recente, né? Agora que começam a aparecer filmes de gênero de terror, de suspense, comédias românticas, dramédias e tal. Então eu acho que ele é meio renegado pelos críticos. Pelo público, ao contrário, você cria-se um hábito das pessoas irem ao cinema e, por consequência, criando esse hábito, eles vão acabar querendo ver outros tipos de filme também. Então eu acho que é meio por aí. Agora, com essa característica da comédia conseguir levar gente ao cinema, é um gênero que consegue se manter melhor que os outros, mesmo numa época dessa que a gente está vivendo, em que o cinema nacional está tão por baixo, sem incentivo, sem investimento? Assim, falando de pandemia, não dá para... porque ninguém foi ao cinema, né? Agora a gente está começando aí. Eu vou te dizer que agora tem essa mudança, né? Dos streamings, né? Não é mais exatamente cinema. O foco principal da comédia não é necessariamente o cinema. Infelizmente, agora, nesse primeiro momento, ainda não é pós-pandêmico, porque ainda estamos na pandemia, mas os streamings, né? Netflix, Amazon, Globoplay, comédia sempre está ali em primeiro lugar. Então, nesse momento, você não está vendo um monte de comédia. O filme que está bombando agora é o Medida Provisória, bombando. Não chegou a 500 mil espectadores, né? Mas hoje em dia isso é um grande feito para um filme que não é uma comédia e é uma crítica social, mas é uma visão distópica, né? Tá aí também falando de gêneros novos para falar sobre uma questão social relevante. Então, eu acho que sim, assim, os meus próximos filmes, projetos de comédia, eles são para o cinema, mas pensando nos canais, nos streamings mesmo, também. Então é um outro veículo. Mas eu acho que vai continuar. Acho que a gente tem que voltar a ter o hábito de ir ao cinema. E eu acho que um dos grandes feitos do cinema nacional é que o Paulo Gustavo batia os filmes da Marvel. Um produto nacional que gerava renda nacional, sabe? E, como eu falei, eram filmes que eram financiados também pela Ancine, não era só dinheiro privado. Esse dinheiro retornava para outros filmes também, no fim das contas. E eu acho que a comédia, sim, tem esse poder de voltar a levar. Nesse momento, ainda não teve nenhuma comédia grande que fez isso acontecer. Eu tenho alguns projetos aí que espero que ajudem a levar e conheço outros amigos que também são bastante atuantes na área cômica, que também estão com esse desejo. Voltando para uma coisa que você falou no começo, você fez o Carlinhos e Carlão, em que você discute ali um tema sério como a homofobia. E a gente vê cada vez mais humoristas, filmes de comédia entrando em temas importantes, sociais, políticos, de comportamento. Você acha que isso é uma coisa obrigatória hoje para a comédia ser relevante? Ou dá ainda para apostar num excelente pastelão e ser feliz? Eu acho que dá para apostar num excelente pastelão e ser feliz. Eu acho que a gente tem que acreditar que é cinema. Você tem que tratar aquilo com respeito. Você não pode tentar fazer aquilo para ganhar um troco. Então, nesse sentido, o pastelão pode virar, sim, a ser uma grande obra, assim como os filmes do Chaplin, os primeiros eram, né? Porque depois ele foi indo cada vez, né, sendo cada vez mais político, inclusive, e tal, né? Como, enfim, os filmes que ele fazia mais no fim da carreira, ou no auge da carreira. Ao mesmo tempo, assim, agora falando de mim, eu acho que eu quero fazer projetos que tenham alguma relevância social, nem que esteja ali na terceira camada. Mas assim, né, você citou o exemplo do Carlinhos e Carlão. Quando a gente leu o roteiro pela primeira vez, que me convidaram para fazer o filme, eu falei, cara, não dá para fazer esse filme desse jeito. O filme tá quase homofóbico, a gente tá rindo do fato do cara ser gay. A gente pode rir com ele, mas a gente não pode rir dele, sabe? Acho que o Carlinhos e Carlão, sim, me despertou uma coisa que eu sempre tive vontade, e acho que todos os meus projetos, a partir do Carlinhos e Carlão, têm essa contrapartida social, ou discute alguma relevância, algo que seja relevante dentro seja alguma coisa sobre discriminação e tal. O Carlinhos e Carlão foi um projeto que, para usar um termo em inglês, makes the medicine goes down, sabe? Né? Mary Poppins. Ele ajuda o remédio a descer. E aqui o remédio, no caso, é falar sobre homofobia. Esse é um filme, assim, que a gente falou, cara, o negócio
né? A gente está vivendo, e era um momento ali onde eu tô aqui em São Paulo, na Paulista, tinham linchado um cara, ele supostamente era gay, eles nem sabiam. Enfim, os números são enormes, né, de morte de travestis, de pessoas LGBTQIA+, sabe, assim, o linchamento é muito grande mesmo. E a gente falou, como é que a gente atinge uma pessoa que, em princípio, é homofóbica, que, em princípio, acha ok fazer piadas homofóbicas, que a gente também cresceu nesse lugar onde era normal fazer piadas machistas, homofóbicas, porque a gente vem desse lugar muito machista, homofóbico, misógino e tal. E como é que a gente tenta educar sem fazer que essa pessoa rejeite e ache que o filme é muito panfletário, não consigo ver 2 homens se beijando, sabe? Cara, o único jeito de fazer isso é a gente fazer um filme onde a gente consiga criar uma identificação com esse público que é mais homofóbico, tem uma visão mais conservadora, digamos assim, e fazer ele pensar. No final, se a gente consegue fazer ele pensar no final, a gente já ganhou. Enfim, para aquela tia do Zap, pro tiozão que faz as piadas de churrasco, né, machistas ou homofóbicas e tal. Eu falei, cara, o lance é atingir essa galera que elegeu um certo presidente que está aí, entendeu? Falei, como é que a gente atinge essa galera? É fazer eles se identificarem. E a gente começa com, né, o Carlinhos e Carlão é sobre um cara que é homofóbico, misógino, e que um dia tem que comprar um armário, porque o dele quebrou, e ele se vê, né, ele por uma força maior, ele é jogado para dentro desse armário, e ele sai desse armário. De dia ele é Carlão, o homem hétero, topzera total, e de noite ele vira o alter ego dele, Carlinhos, gay. E ele acaba sofrendo de formas, obviamente, cômicas e tal, até um momento que a gente falou, não dá mais para brincar aqui, mas de formas cômicas e tal, ele acaba sofrendo as mesmas piadas e agressões físicas que ele infligia nas outras pessoas. E ele tem muito de pastelão. E eu acho que você mostrando, conseguindo chegar para a pessoa e falar, vê aqui, essa é uma identificação comum, todo mundo conhece, você consegue ver. E assim, o fato do filme ter passado na Amazon, assim, ele também entrou em lugares que eu não imaginei que ele entrasse, sabe? Então, assim, vozes conservadoras de amigos meus que me ligaram, cara, eu adorei o filme, e eu fiquei pensando, não, realmente, porque é isso, não dá pra pregar pra convertido, estourar a bolha. Como é que você estoura a bolha? E eu acho que aí a comédia tem esse poder, ele consegue falar pra fora da bolha. Pedro, o que você acha que é a marca da comédia brasileira? A gente tem alguma coisa que une a nossa produção? Bom, se eu fosse falar no período pré-pandêmico, é bilheteria, né? São os filmes que, de fato, levavam mais pessoas aos cinemas. Agora, deixa eu dar uma pensada artisticamente falando. Eu acho que, no fim das contas, a nossa comédia é muito diversa, sabe? A gente tem desde a comédia do Leandro Hassum, que é um estilo próprio, a comédias que foram feitas pela Júlia Rezende, Meu Passado Me Condena, com Porchat, que tem essa escola mais do Porta dos Fundos e tal. Tem as comédias românticas, tem a comédia do Guel Arraes, que é esse tom farsesco, Ariano Suassuna, sabe, que pega a literatura clássica brasileira e bota ela para todo mundo assistir, torna ela pública, né? E torna ela comercial também, foi um dos maiores filmes de bilheteria. Tem os filmes que eu faço, que flertam, que estão ali meio num lado meio independente, não são comédias exatamente abertas. Assim, os meus primeiros filmes talvez sejam um pouco mais, mas agora, desde o Carlinhos e Carlão para cá, como eles falam, eles são um pouquinho mais nichados, tento falar sobre um tema específico, né? Tem um filme que fala sobre gravidez na adolescência, que se passa na época das ocupações das escolas, em 2016, ali com secundaristas, que não é exatamente uma comédia, mas tem momentos de graça, né? Assim, diria que está mais próximo daquelas dramédias argentinas. Esse filme que eu falei se chama Derrapada. Já tem um outro filme que vai ser lançado pela Star Plus, que é o Dissonantes, que fala que é uma espécie de alta fidelidade um pouco mais ácido, que fala até que ponto é ok você vender os seus valores para você sobreviver, sabe? Então, eu acho que é muito variado, na verdade, a comédia brasileira. A gente fica achando que é uma coisa só, porque tem algumas comédias que
dominam mais, né? Mas se você for analisar com uma lupa, tem comédias de todos os tipos, né? As comédias do Alder Gomes, que é bem específico do Ceará e que bombaram, e ganhou inclusive a Globo, né? Ele conseguiu fazer as séries lá, né? O Cine Hollywood e tal. Acho que é um universo ultra diverso, é difícil categorizar. Tendem a falar que é uma coisa só. Comédia brasileira é tudo igual, é tudo raso. Mas, cara, se você for analisar ali o contexto total, é muito diverso. Agora, uma pergunta mais de forma. O que faz uma boa comédia? Que elementos ela tem que ter para ser boa? Na minha opinião, eu acho que você tem que se importar com os personagens. Por mais galhofa e pastelão que essa comédia seja. Assim, eu acho que você não pode partir do pressuposto que você tem que fazer rir a cada 5 minutos. Eu estava ouvindo um podcast outro dia de alguém que exemplificou isso muito bem. Os diretores do Lego, do filme Lego, eles fizeram um primeiro, né, porque é uma animação. Eles fizeram foi um filme que fez muito sucesso, um filme super esperto e tal. E eles fizeram um primeiro corte, mostraram para os produtores e eles falaram, cara, galera, não está funcionando. Aí eles foram ver porque não estava funcionando, porque eles entenderam que de 5 em 5 minutos eles tinham piadas matadoras. E eles só estavam se importando com as piadas matadoras. E não estavam se importando com os personagens e com o crescimento e desenvolvimento desses personagens. Então, eu acho que para uma comédia funcionar bem, em primeiro lugar, você tem que partir de uma verdade desses personagens. Você tem que acreditar quem são esses personagens para você criar uma identificação. Por mais que você não conheça aquela pessoa, você tem que acreditar que ela exista. E tem que acreditar que ela tem uma problemática, que ela precisa resolver uma problemática. Ou seja, você tem que ter uma história e personagens tridimensionais. E aí sim você coloca as comédias. Então a junção dessas duas coisas acho que é a fórmula perfeita para fazer uma boa comédia. E as suas referências? Bom, já falei de algumas aqui, né? Mas assim, é muito louco. As minhas primeiras 2 referências não são necessariamente comédias, mas é O Mágico de Oz, são os primeiros filmes que eu me lembro de ter visto. E Popeye, do Robert Altman, que é lá atrás. Isso, de certa forma, me despertou assim, a vontade de querer ver mais. E eu tenho um pai que fez parte do Cinema Novo, né? Ele foi a direção dos Cafajestes, ele fez parte dessa galera. Então, quando a gente era muito pequeno, quando eu tinha, assim, 3, 4, 5 anos, eu via desde Encoraçado Potemkin aos filmes do Chaplin projetados em Super 8, sabe? A filminhos também do Pica-Pau. Então, era isso, era uma mistura de filmes que uma criança de 4 anos talvez não veria, mas que meu pai mostrava. E aquela coisa do projetor, da sala escura, exercia um fascínio, por mais que fosse um filme super político, né? A gente está falando de Eisenstein aqui. E também filmes tipo como eu falei aqui, do Tempos Modernos, é um dos meus filmes favoritos, do Charlie Chaplin. Mas já que, assim, falando de comédia, assim, de um modo geral, os diretores que eu gosto mais, eles têm um lado cômico muito presente. Obviamente, eu falei Charlie Chaplin, Buster Keaton, o General, né? Assim, um filme incrível de comédia física ímpar, que fala de uma época também específica nos Estados Unidos. O Jacques Tati, né? O Mononcle, é um dos meus filmes favoritos, que fala sobre uma época de industrialização, né, da França, daquele lugar bem bucólico, francês, cidadezinha, sendo comido pela indústria, o plástico e tal, e feito com uma comédia física e visual incrível. Assim, para falar de pessoas mais recentes, o Damien Ziffron, do Relatos Selvagens, que também tem momentos pesadíssimos, mas assim, tem vários momentos de farsa, né? Aquele primeiro momento do avião, quando ele descobre que ele botou todo mundo no avião para matar, ainda por cima os pais, sabe? Então, eu acho que eu me baseio muito nessa galera. Fellini, Amarcord, também, não dá para negar que ele não tem humor. E adoro Bergman, adoro Rossellini, eu acho que eu tenho uma coisa muito, assim, acho que eu peguei muito isso do meu pai também, do cinema neorrealista, o próprio Cinema Novo, Glauber Rocha, eu adoro todos esses filmes. Mas, assim, se fosse para elencar o que eu vejo com mais facilidade, que eu vejo e revejo com mais facilidade, são esses filmes que são verdadeiras aulas. E coisas mais recentes também, tipo, tem uma série agora que eu acho muito boa, que flerta com gêneros,
que se chama Barry, acho que tá na HBO Max, eu não sei, que é o Bill Hader, que era um cara do Saturday Night Live, que é um matador com comédia pastelão e uma comédia de psicologia mesmo, assim, sabe? Assim, você vai vendo agora, essa última temporada, começa ficando barra pesada. Cara, tem uma outra série também que vê um humor com outro olhar, dirigida por um comediante famoso, Ben Stiller, que é o Severance, que em português é Ruptura, que é uma comédia de workplace. Eu tô falando sério, não tô falando nem de cinema necessariamente. É porque nas séries, hoje em dia, você tá tendo um pouquinho mais de espaço para arriscar, sabe? Na comédia. Por isso que eu transicionei. Você perguntou do cinema e eu fui, das minhas referências, eu fui um pouco agora para séries, porque você tá podendo arriscar nessa seara que não necessariamente você é obrigado a fazer uma coisa que tem que ser para o grande público. Então você não pode fazer isso, você não pode fazer assado, não pode fazer... Não, aqui são emissoras, não, são serviços de streaming que te permitem arriscar um pouco mais. Mas aí eu te pergunto, se eles, os streamings, estão fazendo filme também, dá para arriscar nos filmes ou eles só deixam arriscar nas séries? Dá para arriscar em alguns, mas não são todos, tá? Que deixam. Eles têm isso muito claro, assim, também. Eu fiquei um tempo na Globo, inclusive o meu último trabalho é zero comédia. Eu fui diretor-geral do Segunda Chamada, que foi, tipo, super, né, fala sobre educação do ensino público noturno. Mas agora eu tô saindo da Globo, não posso falar muito, mas eu tô fazendo uma série que, pro público aberto, mas que tem esse respeito com a cinematografia, sabe? Assim, eu acho que você não pode achar que o público é burro e que tudo que você vai falar ele não vai entender. E você tem que dar algumas coisas para a galera pesquisar também, para entender, para eles irem atrás um pouco. Mas eu tô indo fazer essa série para esse, digamos que é um streaming bem grande, com um ator bem famoso, que eu não posso falar quem é, mas que é uma trupe, sabe? Isso que é muito legal. E tem certos streamings que deixam mais você fazer isso por razões financeiras mesmo. Assim, por exemplo, a Amazon pode, para citar uma coisa, pode arriscar um pouco mais porque não é o produto principal deles, né? É quase assim, a gente brinca, assim, Amazon, brincadeira, tá? Mas assim, é quase um brinde, sabe? Mas assim, o produto principal deles é a venda, né? E aí eles conseguem arriscar, não é assim, tipo, eles não têm que sobreviver daquilo, sabe? Eles não têm que necessariamente, apesar de quererem e estarem ali pau a pau, mas eles não precisam necessariamente ter que bater a Globo. E eu acho que tem uma coisa aqui no Brasil, dos serviços de streamings, que é assinatura, né? Colher a assinatura das pessoas. E o que faz nas pesquisas feitas por esses streamings colher mais assinatura é terem projetos que sejam claramente de gênero, não necessariamente comédia, mas assim, não entrar demais num lance político. Pode ter, mas tem que ser um filme de ação. Pode falar sobre homossexualidade e homofobia, mas tem que ser uma comédia, sabe? Você tem que criar claramente esses gêneros. Então, eu diria que tem streaming, canais que deixam mais e outros que, nesse momento, no Brasil, não estão tão interessados, porque lá fora arrisca-se mais. Porque tem um público mais diversificado também e essa coisa do nicho aqui no Brasil é muito pequeno mesmo. Então, você faz um filme que é muito obscuro e tal, por mais que ele seja de gênero e tal, poucas pessoas vão ver. Quando lá fora o nicho são milhões de pessoas, sabe? Então, eu diria que poderiam arriscar mais, eu acho. Para terminar, Pedro, eu vou te fazer uma pergunta meio da futurologia. O que você acha que vai acontecer com a comédia no Brasil? Você acha que ela vai continuar meio como ela está ou você vê grandes movimentos para uma mudança? Eu acho que vai haver uma grande diversidade de tipos de comédia, por causa de uma coisa regional mesmo, assim, por a gente estar mais aberto a receber não só comédias do Rio e de São Paulo, mas receber comédias do Ceará, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste. Então, eu acho que os streamings estão querendo ver o Brasil. Assim, a gente está muito voltado para os streamings. Eles vieram meio como o cavalo branco que veio salvar, sabe? Assim, por isso que eu estou fazendo essa comparação com os streamings. Então, eu acho que ela vai se diversificar. Ela não necessariamente vai crescer só nos cinemas. Acho que ela vai crescer muito
Quando eu falo nessa diversidade, eu acho que é principalmente nos streamings. Ela vai voltar a crescer nos cinemas porque já foi provado que ela leva as pessoas aos cinemas. Então eu só vejo lugar para crescimento a partir de agora, sabe? E estou ansioso aí, assim, tanto, né, para os meus próximos projetos e dos projetos de comédia dos meus colegas, porque tem muita coisa interessante e fora do lugar comum que está vindo por aí. Tanto para o cinema e tanto para o streaming. Acho que para o cinema você acaba tendo uma coisa talvez um pouco mais voltada para todo o público, porque não vale mais um investimento tão grande de publicidade e tal, para filmes que você sabe que só dariam certo no streaming por causa do tipo de pessoa que vai ver. Normalmente um filme que vai bem, ele tem que quebrar ali, ele tem que falar com a classe B e C também. É aí que você quebra a barreira do 1 milhão. Então você tem que levar isso em consideração. Eu não estou falando que para falar com o público B e C tem que ser pastelão. Não, pelo contrário, você tem que talvez botar esse público na tela e retratar ele. E vários filmes que deram certo, na verdade, retratam, né, esse público. Que retrata o subúrbio, o próprio Vai Que Cola, o filme do Vai Que Cola, retrata o subúrbio. São filmes que levam as pessoas para o cinema. Quando você retrata mais, não a classe A, que são menos de 1% do Brasil, é quando o povo se vê retratado na tela, não necessariamente de uma forma galhofeira também, né? Porque também pensa que é isso, né? Que o povão é só galhofa. Não, pelo contrário, né? E você vê aí, inclusive o Mídia da Provisória, ele tem humor, né? E você vê que ele está retratando, ele está falando para uma parte da população que faz parte de 51% da população brasileira, né? Que são os negros e pardos. Finalmente, né? E eu acho que o futuro está aí, está na diversidade do cinema, não só sobre o que está sendo representado e as histórias que estão sendo contadas, mas quem está contando essa história. Você está tendo uma ascensão muito grande agora de diretoras e diretores negros e técnicos do cinema, negros e negras, trans. Eu acho que é na diversidade que eu apostaria. E eu acho que também é um jeito de olhar o futuro com otimismo, que é o jeito da gente também curar certas, ou pelo menos amenizar certas feridas que ficaram abertas e expostas agora com esse desmonte que teve do cinema nacional, de modo geral. Se você quer saber mais sobre cinema, eu te convido a ir ao site da Gama, tem uma edição inteira sobre o assunto. A gente tem uma entrevista com a diretora Laís Bodansky, que dirigiu A Viagem de Pedro, sobre fazer cinema no Brasil. Tem também um texto do Marcelo Iqueda, que é professor da Universidade Federal do Ceará e trabalhou por anos na Ancine, sobre o desmonte que o cinema nacional vive, e uma reportagem sobre a cena de terror do país, um gênero que vem crescendo muito por aqui. Além do nosso bloco de notas com referências de toda a redação sobre o tema da semana. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. A gente já falou com muita gente bacana sobre os mais variados assuntos. A pesquisadora e youtuber Carol Tilkian, do Soltos, fala sobre como o amor é resiliência. O psicanalista Alexandre Patrício de Almeida fala sobre perdão e reparação. E a jornalista Aline Diniz sobre o universo nerd. Nas plataformas de áudio como o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Roberto Soares. Até semana que vem!